Permita-me chamar a sua atenção nesta noite para esta passagem da Palavra de Deus. Se encontra no livro de Salmos, no Salmo de número 32, este versículo primeiro. Salmo de número 32, este versículo primeiro, estas palavras de Davi pelo Espírito. Bem-aventurado, feliz, supremamente feliz, isto é, aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem, o título da nossa meditação nesta mensagem do Evangelho é a maior felicidade possível. Está tudo aqui neste primeiro versículo do Salmo de número 32. Os irmãos e amigos, vamos perdoar a voz, está falhando um pouco nesta noite, mas atente para esta palavra do Senhor no versículo primeiro. Bem-aventurado, diz o salmista, que significa dizer supremamente feliz, completo, aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. O que é o perdão, meus queridos amigos? Essa é a grande pergunta diante de nós. O que é perdão? O que significa perdão? Porque uma pessoa precisa do perdão de Deus. Bem, essa pergunta precisa ser respondida, porque a resposta para essa pergunta irá determinar o futuro de nossas almas, a eternidade de nossas almas. Bem, eu tenho uma ilustração que ilustra a resposta dessa pergunta. Eu já contei essa ilustração aqui uma vez, mas eu gostaria de contá-la novamente, porque ela marca o ponto aqui deste versículo. Eu gostaria que você imaginasse que no lugar deste pastor, deste pregador aqui nesta noite, houvesse um grande telão aqui. Esse painel atrás de mim fosse um imenso telão de plasma, de alta resolução, de som e de imagem, imenso. E que a história da tua vida, toda ela, desde o teu nascimento até este ponto na história de tua jornada hoje, no dia 18 de junho de 2017, fosse ser mostrada nesta noite, nesse telão. E eu quero dizer a versão real da tua história, a biografia não autorizada, aquelas partes que não foram editadas, a verdadeira história da tua vida fosse mostrada aqui. E que esse evento, de alguma maneira, fosse divulgado no Facebook, nas ruas, em placas, em lugares, e que aqui viessem os teus amigos, os teus familiares, os teus colegas de trabalho, vizinhos, pessoas com quem você cresceu, pessoas que te conhecem já há muito tempo, e esse templo, este salão aqui não coubesse de cadeira, e as pessoas estivessem na janela, sentadas nos cantos, em pé, esperando, ansiosos para ver a história da tua vida. E que nesse telão de alta resolução de imagem e de som, tudo aquilo que você um dia fez e falou seria mostrado em cores, em detalhes, em alta resolução para todos os teus conhecidos, familiares e amigos aqui presentes. Coisas que um dia você desejou esquecer e enterrar no passado. Coisas que você falou e se arrepende, coisas que você fez e ninguém sabe, somente você e talvez uma outra pessoa, atitudes e ações, palavras na infância, na adolescência, na juventude, no interior, na cidade, em casa, na rua, tudo que você jamais, um dia fez, em ações, em palavras e atitude. E tudo aquilo que você um dia cochichou ou falou para pessoas ou contra pessoas, fosse produzido neste telão em um som de altíssima resolução digital masterizado, com toda a clareza possível. Não apenas as coisas que você disse sobre pessoas, mas as coisas que você disse também para pessoas. Agora suponha comigo, amplie o poder da tua imaginação por um minuto, que nós pudéssemos nesta noite ir muito, muito além de toda a tecnologia hollywoodiana e de todo o poder do cinema e da televisão, e de alguma maneira não só as tuas ações e as tuas palavras fossem projetadas nesse imenso telão, mas também tudo aquilo que um dia você pensou e imaginou no mais secreto do teu quarto, no teu travesseiro, na rua, no caminho. Todas as coisas que um dia passaram em tua mente, ou se formaram em tua imaginação, ou foram alimentadas quando entraram em tua mente. Talvez seria o dia mais miserável e depressivo em tua vida. E diante dos teus amigos e conhecidos e familiares,
você se encolheria ao ponto de desejar desaparecer nessa cadeira, porque houve pensamentos e imaginações que você alimentou por muito tempo, que você não realizou simplesmente porque você temeu as consequências. E talvez você esteja dizendo a si mesmo nesta noite: como eu me alegro que este filme não exista e que isso seja apenas uma ilustração. E se alguém tivesse este filme e pudesse assisti-lo, eu estaria na condição mental mais miserável e depressiva em toda a minha vida, neste exato momento. Porque, como eu, você também é um pecador diante de Deus. Mas eu preciso lhe dizer um fato, porque a ilustração para aqui. Alguém possui este filme da tua vida e dos teus pensamentos, de fato. E este é Deus. E a Bíblia diz que um dia toda a tua vida e toda a tua alma e tudo o que você fez no corpo e no pensamento será trazido à luz da realidade de um Deus que vê em uma dimensão tão clara, real e visível e que jamais se esquece. E a menos que você um dia tenha acertado as contas com o teu Deus a respeito dos teus pecados do passado e do presente, através de um arrependimento profundo, real e sincero diante do teu Criador, vindo a Jesus Cristo, o Salvador que Ele enviou a este mundo, meu querido amigo, você terá um dia que encarar todos os pecados cometidos contra a luz e a verdade diante de Deus, pisando sobre a consciência para ir em frente contra o teu Criador. Ah, pastor, você está tentando assustar essas pessoas aqui nesta noite, com essa história de segredos sendo revelados e julgados. Meu querido amigo, veja essas palavras de Paulo em Romanos capítulo 2:16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Você percebe agora porque você precisa buscar o perdão de Deus, e que perdão é a coisa mais importante que uma pessoa deve buscar e almejar encontrar em toda a sua vida, antes de concluí-la aqui e partir para a eternidade. E que o perdão é a maior de todas as bênçãos e felicidade possível de ser encontrada. Meu querido amigo, você percebe estas coisas? Porque até que isso aconteça, há um dia marcado, e uma hora, e um momento determinado. E quando este momento chegar, você deixará o teu corpo aqui para subir à presença do teu Criador e prestar contas de toda a tua vida diante dele. Mas a Bíblia diz que para aquelas pessoas que um dia, em verdadeiro e sincero arrependimento, reconheceram seus pecados diante do seu Criador, buscaram a Deus de uma maneira real, pessoal e consciente, e vieram diante dele como pecadores convictos, clamando por perdão e misericórdia, confessando ao Senhor os seus pecados. Todos os seus pecados foram então perdoados e cobertos. E Cristo Jesus, o Senhor, dirá para essa pessoa, este homem, esta mulher, este jovem, este ancião, um dia: o teu registro eu lancei nas profundezas do esquecimento, e eu jamais me lembrarei deles. Ouça essas palavras também de Isaías 43:25. Por isso, que palavras? Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro mais. Isso é perdão. Essa é uma doutrina, e doutrina é tudo aquilo que é verdadeiro, estabelecido, revelado por Deus. Há um dia determinado por Deus, diz Hebreus capítulo 9, versículo 27, que está determinado ao homem morrer uma só vez, não há reencarnação, não há retorno, e então entrar na presença de Deus para prestar contas. Quando nos diz Paulo em Romanos, o Senhor Jesus, Ele próprio, haverá de julgar os segredos dos corações de todos os homens e mulheres. Tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós falamos, pensamos, que nós soubemos que estávamos indo contra a lei de Deus, pecando contra Deus, e que o alarme da nossa consciência soou, nos dizendo que nós pecamos contra o Senhor e nós fomos em frente em rebelião contra o nosso Deus. Mas isso que nós acabamos de ler é perdão. E é por isso que perdão deve ser a coisa mais almejada, buscada, estudada, perseguida, até ser encontrado. E perdão
Perdão vem de Deus. Perdão é uma dádiva de Deus. Perdão é algo que é concedido. Meus queridos amigos, deixe-me falar por um segundo sobre o que é pecado e o que é perdão. Perdão não é algo que vem automaticamente na vida. Muitas vezes, porque nós esquecemos das coisas que nós fazemos, elas ficaram há tanto tempo atrás e você já não se recorda dos detalhes, nós imaginamos que Deus é assim também. E que porque nós esquecemos, Deus também se esqueceu, então tudo ficou no passado e está apagado. A palavra de Deus diz que Deus marca e registra estas coisas. O perdão simplesmente não é o esquecimento de nossos atos e pecados. Perdão é algo recebido de Deus. Cada pecado, cada palavra cometida contra Deus, contra a sua lei, contra o próximo, tudo aquilo que nós fizemos, que nós soubemos pela nossa consciência que estávamos culpados, Deus trará à luz e nós teremos que prestar contas. E o perdão deve ser buscado de Deus a respeito de cada uma dessas coisas. Perdão não é algo que simplesmente acontece mecanicamente. Muitas vezes você coloca a sua conta de eletricidade, de água, de internet, no débito automático. Você nem se preocupa, não é? A conta está ali, o prejuízo está lá, a dívida, e de repente chega no final do mês e desapareceu. Não é assim o perdão. O perdão não é algo automático, simplesmente porque eu me esqueço disso. Eu preciso buscar, eu preciso vir diante do Senhor com esta conta e dizer: Senhor, eu sou um pecador, eu tenho pecado contra Ti nisso, nisso e nisso. Perdoa a minha culpa, perdoa o meu pecado. Me lava desta mancha, ó meu Deus, me perdoa e me transforma. O perdão não é algo que nós mesmos realizamos. Por exemplo, uma pessoa pode fazer algo contra outra pessoa. Algo terrível, algo triste, algo que machuque, algo que fira realmente. Uma tragédia, alguma coisa profunda. E por alguma razão essa pessoa, ela ou ele, decide perdoar aquele indivíduo. Indo embora, ela ou ele não quer saber, não busca perdão, mas aquela pessoa escreve uma carta, ou vai a pessoa e diz: olha, você fez isso, eu entendo, mas eu te perdoo por esta razão. Todavia os nossos pecados não foram perdoados, porque o perdão de pecados não é algo que vem do ser humano, é algo que vem de Deus. E ainda embora a minha transgressão, a minha vileza, a minha mentira, a minha traição, o meu temperamento explosivo tenha sido perdoado pelo próximo, diante de Deus permanece um registro, e eu ainda não fui perdoado, se eu não o busquei. O perdão, meus queridos amigos, não é algo que vem com o tempo. Conforme o tempo vai passando, eu procuro ser uma melhor pessoa, um bom cidadão, então de alguma maneira, no peso da balança, aquelas coisas erradas que eu fiz, que me incomodam, que voltam a me acusar em minha consciência, bom, de alguma maneira as boas coisas passarão, não é? A balança ficará mais pesada em relação ao que eu fiz de errado. Perdão não é isso. O registro permanece. Eu preciso vir diante de Deus e clamar a Ele por perdão e por misericórdia. O perdão é uma dádiva de Deus. E é por isso que o perdão deve ser buscado de Deus e encontrado enquanto há tempo. Porque perdão é a coisa mais necessária em toda a nossa vida, bem? O mesmo autor deste Salmo 32 nos diz em outro Salmo. Veja comigo o Salmo de número 51 e o versículo de número 5. Apenas algumas páginas para frente, Salmo 51, versículo 5. Aqui está o mesmo Davi, o Salmo 32, dizendo: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Sabe o que ele não está dizendo aqui? Em pecado me concebeu a minha mãe. Ele não está dizendo que a sua mãe teve um relacionamento extraconjugal e por isso ele nasceu, não é isso. Ele está dizendo que quando a sua mãe o trouxe à existência neste mundo, ele entrou neste mundo como um pecador. Ele nasceu um pecador, porque um pecado precisa ser perdoado. Bem, a razão está aqui. Nós nascemos pecadores. Não é que nós nascemos pessoas limpas, uma tábua rasa, e aos poucos nós vamos pecando e nos tornando pecadores, a sociedade nos corrompe, como se dizia no passado, alguns, não é? Não, a verdade da palavra de Deus é que nós já herdamos o pecado e entramos pecadores e culpados para dentro deste mundo. E o fato é que quando aquele primeiro homem e mulher criado por Deus, Adão e Eva, o primeiro homem se levantou contra Deus e se rebelou contra a vontade de Deus, todos nós caímos com ele. Adão não foi apenas o primeiro homem. Adão foi o cabeça federal de toda a humanidade. Se você pensar comigo por um momento, é assim que a Bíblia descreve aquele primeiro homem. Ele representava todas as pessoas que um dia nasceriam.
Um presidente, por exemplo, se ele faz besteira no âmbito internacional, ele arrasta toda a nação para dentro de uma guerra, talvez, ainda embora não seja sua culpa individualmente ou a minha. E essa é a ideia aqui. Por conta da rebelião e do pecado daquele homem, nós herdamos todo esse pecado. Mas ninguém vai poder dizer, a Deus não foi minha culpa, porque nós escolhemos pecar contra Deus. E quando Deus aciona o alarme da consciência, nós apagamos esse alarme, colocamos de lado para ir em frente. Pecando contra o Senhor, nós pecamos e nós somos pecadores. É por isso que o pecado precisa ser confessado e o perdão precisa ser buscado. E o pecado daquele homem primeiro e o nosso tem trazido tanta tragédia e miséria a este mundo. Nos levou à alienação de Deus. É por isso que nós vagamos por tanto tempo sem o nosso Criador, buscando a nossa alegria, a nossa satisfação de um mundo que não pode satisfazer o nosso coração e a nossa alma. A alma humana foi poluída pelo pecado. A morte entrou no mundo e é por isso que nós morremos, embora não criados para morrer. Então a condenação do pecado. E nós vemos o sinal disso fora de nós, dentro de nós, em nossos relacionamentos, o poder, o estrago, a mancha e a miséria que o pecado traz sobre cada um de nós. O perdão de Deus é a coisa mais necessária e vital, porque o Deus que nos criou é um Deus santo e um Deus justo. E porque Ele é justo, Ele deve julgar. Deus não pode simplesmente estalar os dedos e perdoar os nossos pecados. Há coisas que nem mesmo Deus pode ou irá fazer, e essa é uma delas. Deus não pode contradizer a sua própria justiça e o seu próprio caráter. Ele não pode ser santo e justo e ao mesmo tempo esquecer isso e varrer os nossos pecados por debaixo do carpete e nos receber dentro do céu como se as suas leis não valessem nada. E Ele não fosse santo no final das contas. Ele deve permanecer justo e permanecer santo, e por isso Ele deve nos levar a prestar contas um dia. Será que nós estamos preparados para aquele dia? Se nós não buscamos o perdão em Cristo Jesus, nós não estamos preparados. O perdão é vital, meus queridos amigos. O perdão, bem, sem perdão não há verdadeira felicidade. Você sabe disso. Nem nesta vida, nem após. Ele começa o salmo dizendo, bem-aventurado, supremamente feliz, é o significado no hebraico. Bem-aventurado, feliz, é um pecador arrependido, pecados confessados e perdoados, a culpa removida, uma paz, uma alegria. Se eu pudesse descrever nesta noite a sensação e o sentimento de ter os pecados perdoados. Você já leu aquele clássico chamado O Peregrino? Ali existe um personagem chamado Cristão. E a vida daquele homem é descrito como quem carrega uma grande carga sobre os seus ombros, sobre as suas costas, oprimindo para baixo. E quando ele vem a Cristo para o perdão, é como se aquele pecado, aquela carga fosse levantada, removida, tirado. O poder do perdão, paz com Deus. Paulo, o apóstolo, ele diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, tendo sido, pois, justificado, bater do martelo de Deus, em Cristo Jesus temos paz com Deus. Paz em um relacionamento real com Deus que nós não tínhamos antes, o cessar da guerra, o cessar da rebelião, do fugir de Deus. Será que nós podemos vencê-lo? E paz em nossos corações. Paz com Deus e a paz de Deus pelo perdão. Assim, o perdão é a coisa mais necessária, mais vital a ser buscado por um homem e por uma mulher nesta jornada. Bem, veja esse versículo de número 1 novamente. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem, talvez essas palavras soem um tanto severas nesta noite. Dizer que o pecado seja o maior mal no universo e nos relacionamentos humanos, talvez seja exagero, mas essa opinião desvanece quando nós começamos a observar o verdadeiro efeito do pecado na vida e o poder destrutivo. Davi foi um rei em Israel, uma pessoa que descobriu em primeira mão a natureza, a maldade e o estrago tremendo que o pecado traz. Nesse Salmo de número 32, você pode vê-lo como um diário de Davi. Aqui ele está escrevendo como um homem que escreve em seu diário. É como o texto de um diário pessoal, não é? Onde ele deixou registrada a sua experiência. E ele nos diz neste versículo 1 e versículo 2 o que aconteceu com ele. Feliz, ele diz, em sua meditação, é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa ou torga, carimba assim por dizer, maldade, e em cujo espírito não há engano.
E é a palavra de Deus, meus queridos amigos, quem define o que pecado é. Não sou eu, pastor, não é você, não é o governo, não é a nova cartilha da Associação Psicológica Brasileira, Estadunidense. É a palavra de Deus que define o que é o pecado. E segundo a palavra de Deus aqui neste salmo, o pecado possui mais do que uma faceta, e entender isso nos leva a parar e pensar a respeito do nosso estado e da necessidade de perdão. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui nessas palavras é que o pecado, ele possui muitas faces. E aqui neste versículo, neste salmo, o pecado é definido em 3 palavras. Eu gostaria que você atentasse para isso. O pecado é chamado aqui primeiro de transgressão. O pecado é chamado simplesmente de pecado. E o pecado também é chamado de maldade. Versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão, o hebraico, traduzido em português como transgressão, aponta para a rebelião contra Deus. Nós rejeitamos a Deus, nós nos afastamos de Deus. Deus escreveu dentro de nós a sua lei moral, nós pisamos sobre ela, nós tomamos a nossa vida em melhores anos de vida, a juventude talvez, a idade da maturidade, os 30, 40 anos, ou a adolescência, para gastar conosco mesmo, como se não existisse um Deus, não é? Como se não existisse um dia de prestar conta, o céu, o inferno. Nós vivemos a revelia de Deus, nós nos rebelamos, nós somos transgressores contra o Senhor, e assim nós seguimos vivendo por tantos anos, como se não existisse um Deus, um Senhor, e qualquer mensageiro que Ele envia às nossas vidas para nos fazer parar em nossa loucura e nos mostrar que há uma alma dentro de nós e que a vida irá acabar, que é um dia de prestar conta, nós empurramos de lado e pisamos em cima da consciência, e naqueles momentos em que a gente está tranquilo, sozinho, e a consciência começa a falar novamente que eu preciso de Deus, e que eu preciso de perdão e de um relacionamento com Ele. O que nós fazemos? Põe um fone de ouvido, deixa eu ouvir uma música. Ô rapaz, vamos fazer um churrasco. Eu não quero pensar, eu não quero sentir, eu não quero buscar. Deixa eu enfiar a cara nos estudos, a minha consciência me fala que eu sou um pecador. Eu não quero sentir o meu pecado, eu quero me afastar de Deus. Imaginar que Ele não existe, é imaginar que não há um Deus. Não é isso que diz o Salmo de número 14. O nécio disse em seu coração: não há Deus. Em seu coração, não na mente, sim, em seu coração. É um desejo de que Deus não exista, para que eu possa viver longe dEle e me entregar a tudo aquilo que eu sei que é contrário à vontade dEle. Mas não existe ateísmo intelectual, é sempre uma ação do coração, não é? É sempre um argumento para justificar a minha vida de rebelião contra Deus. Quem dera que Deus não existisse mesmo, e essa teoria da evolução que as pessoas dizem, essas contradições na religião: eu tenho uma válvula de escape, eu tenho uma justificativa para viver longe de Deus e seguir em meu pecado, a minha consciência me oprime quanto a isso, mas agora eu sei que Deus não existe. Nécio disse em seu coração: não há Deus. Está dentro de nós uma rebelião contínua, longe de Deus, nos afastando de Deus, e as pessoas fazem todos os tipos de coisas para fugirem de Deus. Elas viajam para outros países, elas fazem curso após curso, elas buscam entretenimento de toda forma, elas não querem parar, pensar e sentir a sua necessidade. Quão rebeldes nós somos, quão transgressores nós somos. Nós preferimos nos afastar do Senhor quando Ele está nos chamando a cada dia. E para que Ele está nos chamando? Para nos punir? Não, para perdão, vida eterna, salvação. Enquanto nós estamos desse lado da eternidade, há uma oportunidade de perdão. Um Salvador que veio, Jesus Cristo Senhor, e nós corremos dele como quem foge da praga ou qualquer coisa. Quão rebeldes, quão duros nós somos. Dentro de nós há tanta cobiça, tanta inveja, e as nossas palavras às vezes são como espadas afiadas a matar outras pessoas. Como nós vivemos distantes de Deus. E o que nós estamos dizendo para Deus é que eu não me importo com tua santidade, Deus. Eu vivo no teu universo, no teu mundo, usando o corpo que tu criaste, respirando o ar que tu criaste, me alimentando de tudo, vendo tantas coisas belas, mas eu prefiro que tu não exista. Como o filho pródigo, não é, Pai? Eu preferiria que tivesse morto para eu receber a minha herança. É isso que ele estava dizendo: dá-me a tua parte. Eu vou voltar e viajar para um lugar onde ninguém te conhece, nem os teus valores. E assim nós vivemos longe de Deus, usando tudo que pertence a Ele. Quão triste, quão rebeldes, quão duros nós somos. Davi ora pedindo que tudo isso seja perdoado. Versículo de número 5, ele diz:
confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia, eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Vem pecado e transgressão contra Deus. Mas há uma segunda palavra neste versículo primeiro: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem, pecado é simplesmente pecado. O sentido dessa palavra, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é que pecado é errar o alvo. É uma vida errando o alvo para o qual Deus nos criou. Deus nos criou para conhecê-lo. Depois, dentro de nós, uma alma eterna, essas faculdades tão gloriosas e brilhantes como o intelecto, a emoção e a vontade. E nós não vivemos diante dele, nem o buscamos, nem o adoramos, nem estudamos a Deus em sua palavra, onde ele se revela. Nós erramos o alvo. E todas as bênçãos que ele tem em estoque para seres humanos como nós são desprezadas e lançadas de lado. Nós criamos o nosso próprio caminho. Nós erramos continuamente o alvo por palavras, por ações, por escolhas que não consultam a vontade de Deus, sendo guiados por um coração rebelde e transgressor. Nós seguimos pela vida errando o alvo. Essa palavra indica que todas as ofensas que nós causamos contra Deus, a lei de Deus, por pensamentos, palavras, ações, desejos, motivos, omissões, mostra que nós não cumprimos o padrão que Deus estabeleceu para nós vivermos, o padrão que Ele escreveu no tecido da nossa consciência moral. Está tudo dentro de nós. As leis de Deus, nós sabemos quando nós pecamos, e juntamente com a lei, Deus colocou um inspetor, não é? Um promotor de justiça, um inspetor que anda junto com a lei. E a consciência é esta faculdade da autopercepção que monitora e nos diz se nós estamos vivendo de acordo com os nossos padrões ou crença. A consciência é este agente externo de Deus que monitora a nossa ação em relação aos nossos padrões morais dados por Deus quando nós transgredimos. E essa consciência toma nota e registra, e um dia ela nos acusará e gritará contra nós diante de Deus. E este filme será revelado, e nós estaremos em silêncio na presença da consciência. Queridos amigos, nós somos criados para conhecer a Deus, para buscar a Deus. E no estado em que nós encontramos, nós devemos buscar o perdão de Deus. E a vida que há nele por meio de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo e o perdão que vem dele, nós não temos vida, e o que nos aguarda é uma condenação eterna. Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo? O Salvador, a segunda pessoa da Santa Trindade, Deus eterno, igual ao Pai, igual ao Santo Espírito, nos diz a palavra. Ele veio do céu, ele tomou um corpo, uma natureza humana. Ele andou e viveu neste mundo como um homem, como você, como eu, porém sem pecado. Ele viveu uma vida justa, reta, sem jamais transgredir a lei de Deus, sem jamais pecar. Ao fazer isso, como um homem, a Bíblia chama de o segundo Adão. Aquilo que Adão perdeu no paraíso, Jesus Cristo ganhou neste mundo, vivendo perfeitamente para representar homens e mulheres como eu e você, nesta noite, diante do Pai, diante do juiz de toda a terra. E quando ele foi, no final da sua vida, de propósito, tendo nascido para morrer, se entregou para ser crucificado, ali ele estava pagando e sofrendo a punição do meu pecado, do teu pecado, se você nesta noite se volta a ele como um pecador arrependido. É por isso, pelos méritos de Jesus, como um sacrifício substitutivo, aceito por Deus, eu vou ser trazido à presença do meu Criador, e eu vou ser julgado. Mas ali está o Salvador. E naquela cruz ele disse: põe sobre mim o pecado dele, o pecado dela, o pecado dele, e eu pagarei no lugar. Se você veio a Cristo como um pecador convicto e arrependido, e trouxe diante dele a tua culpa e o teu pecado, confessando ao Senhor, os teus pecados são perdoados, e uma paz tão grande é derramada em tua alma, e você sabe que foi perdoado. Queridos amigos, há uma outra palavra que descreve o pecado neste versículo primeiro. Veja, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito
não há engano. Maldade, iniquidade, a palavra hebraica traz o sentido de algo torto, torcido, deformado, algo que está fora da forma, algo também pode ser traduzido como algo ilegal, sem escrúpulo. Essa ideia de maldade aqui no hebraico, difícil traduzir essa palavra. Nós nos tornamos pessoas tortas e pervertidas diante de Deus. Os nossos pecados nos tornam pessoas incapazes de cumprir a vontade de Deus. Nós somos tão inconsistentes, tão injustos, tão temperamentais, tão egocêntricos. Mas será que não há nada de bom em nós, pastor? É claro que há tantas coisas, mas essa deformidade do pecado estraga tudo. É como um pneu, não é? Tem uma lombada naquele pneu, ele roda bem daqui, depois ele pula, ele roda e fala para lá. Assim somos nós, capazes de fazer coisas tão belas e maravilhosas uns para com os outros e ter um temperamento tão mesquinho, tão egoísta, tão egocêntrico. É incrível, não é? Maldade e o nosso pecado deforma, capazes de construir coisas tão gloriosas e belas e ao mesmo tempo destruir e arrasar com tudo em poucas ações, em poucos atos. A maldade, a deformidade do nosso pecado, capazes de alguns atos de bondade, altruísmo, mas tão inconsistentes. Não é que nós somos imperfeitos, amigos, é que nós somos pecadores. Não é que nós somos imperfeitos, eu não sou perfeito, eu peco, ao contrário, é que nós somos pecadores por natureza e por isso nós somos tortos em nossas ações, palavras diante de Deus. Iniquidade é um desfiguramento profundo de caráter, uma tortura de caráter, e essa é uma face do pecado. E essa pessoa é o meu pai, ou é meu irmão, meu esposo, eu amo essa pessoa, e nós estamos juntos, mas que pessoa tão mesquinha, mas que pessoa tão difícil de conviver tantas vezes. E ela faz todas as coisas boas para o vizinho, para o colega de trabalho, mas aqui em casa maltrata e distrata todo mundo como se não fosse ninguém. Que contradição, que tortura em nosso caráter. Esse é o resultado do pecado. E o resultado do pecado é descrito no versículo de número 3. Quando eu guardei silêncio a respeito do meu pecado diante de Deus, envelheceram-se os meus ossos pelo meu bramido, isso é a consciência, em todo dia, quando eu guardei silêncio, quando eu ocultei, quando eu não confessei ao Senhor, quando eu não trouxe à luz e disse, Senhor, eu pequei, eu sou um pecador, quando eu ocultei e guardei os meus pecados, a minha iniquidade, não busquei perdão. E ele diz, os meus ossos se secaram dentro de mim, quando eu guardei silêncio, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio, como em uma terra seca. Esta é a ideia. Tudo aquilo que havia de belo e de vida e de frutífero em mim foi ressecando pela culpa, por esconder essas coisas diante de Deus. E é isso que nós fazemos. Nós escondemos as nossas transgressões e suprimimos a nossa consciência. Literalmente, nós não confessamos a Deus em arrependimento. Envelheceram os meus ossos. Veja esse versículo de número 10. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, em arrependimento, no perdão do Senhor, a misericórdia o cercará. Ele não terá paz, ela não terá felicidade real, haverá sempre um vazio. Talvez Davi tentou silenciar a voz da consciência, suprimindo ela. Talvez ele dissesse, bem, aquele meu pecado contra Batseba, não é um pecado, eu sou o rei. Todo mundo pertence a mim aqui, eu tenho esposas, concubinas, é mais uma. E esse soldado que eu mandei matar, o soldado morre na guerra, mais um. Quando eu ocultei, quando eu disfarcei, quando eu tentei justificar o meu pecado. Será que nós não somos assim? Foi o sistema que me criou assim, pastor, não sou eu. Foi meu pai, que era difícil demais, foi minha mãe, foi meu irmão que fez isso comigo, foi ele, foi ela, foi fulano, foi o chefe, que é difícil. Quando eu ocultei o meu pecado, não foi minha culpa, eu fui tentado, não fui eu, foi outro, quando eu ocultei a minha concupiscência. A mão de Deus pesando sobre a minha alma, a mão de Deus oprimindo a minha alma, uma vida seca e vazia, sem real propósito, sem verdadeira paz. E eu vou precisar de mais pecados para tentar satisfazer este vazio. Mais buscas, mais e mais buscas. Como é receber o perdão de Deus? Veja esse versículo de número 2. Feliz,
Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade, e em cujo espírito não há dolo. Veja agora 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, e você perceberá o que ele está dizendo aqui. 2 Coríntios 5, 19. Ouça essas palavras. Isto é, Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando, a mesma palavra, os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Você percebe? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade. Isso é um termo forense, usado em tribunais. Imputar, não lhes imputando os seus pecados, porque alguém pagou no lugar dele, porque alguém foi levantado naquela cruz, porque alguém sofreu a ira e a justiça santa de Deus. Então feliz é ele, feliz é ela, que veio como um pecador a Jesus Cristo, que teve em si imputado o pecado, para que ele pudesse ir livre, e perdoado e transformado. Como receber perdão de pecados? Bem, compreenda primeiro o que foi feito para que pecados pudessem ser perdoados. A Bíblia chama isso de Evangelho. Está descrito aqui em 2 Coríntios, está descrito no Salmo de número 32. Deus é o autor do perdão, e foi ali naquele dia, naquele monte Calvário, como diz o hino, que o Senhor Jesus Cristo realizou a maior de todas as transações possíveis. Volte a sua mente para aquele lugar. Ouça essas palavras de Isaías no livro um pouco à frente, no capítulo de número 53. Abra comigo bem rapidamente. Foi ali, queridos amigos, que o Senhor Jesus Cristo, nos diz o profeta Isaías, levou sobre si, versículo de número 4, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido, morto, crucificado por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, rebeldes. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. São essas as palavras. O primeiro passo para o perdão é que Ele decretou que um Salvador viria. O segundo passo foi que esse Salvador veio e cumpriu todas estas coisas. E o terceiro passo foi quando Ele ressuscitou, provando o seu poder sobre a morte. E o seu passo em direção ao Senhor Jesus como um pecador. Onde encontrar a Cristo? Geograficamente, em qualquer lugar. Aqui, numa cadeira, ajoelhado, no teu quarto, sozinho. Onde encontrar perdão? Somente em Jesus Cristo. Somente em Jesus Cristo. A condição que se coloca diante de nós está nesse versículo de número 5, do capítulo 32 de Salmos. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu no profundo do seu coração. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E Ele fez isso, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Que palavras! Confessei-te. Davi deseja profundamente ser perdoado. Não encobri mais, não culpei ninguém, eu apontei o dedo de volta para mim, fui eu, Senhor. No Salmo 51 ele diz, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal aos teus olhos. Ele não mais tenta enganar a mente, pensando sobre outros assuntos, quando a consciência ele acusa. Ele jamais não se desculpa mais, como eu mencionei. Ele se vê como um pecador, um transgressor. Já não é mais aquele pecado, é o meu estado de pecador. Pecado são palavras, são atos, são pensamentos, mas pecado é um estado, uma natureza. Um pecador eu sou, o Senhor. Ele reconhece a maldade dos seus pecados, a tragédia, a mancha, a poluição que isso trouxe em sua alma, em sua vida. Ele não mais diz o que eu fiz, não feriu ninguém, não machucou ninguém, eu me apropriei disso, mas eu não roubei de ninguém. Eu tive esse prazer, eu fui em frente nisso aqui, mas eu não feri ninguém, eu não roubei ninguém. Será que essa não é uma filosofia de nossos dias? Faça o que você quiser, concordo que você não fira ninguém, siga em frente como se Deus não existisse. O que eu fiz foi algo terrível,
Não, todo mundo faz, que há de errado nisso? Oh Senhor, eu pequei contra Ti. Você vem a Cristo dessa maneira e você confessa a Ele. Você não mais usa de eufemismos, diminuindo a gravidade. Eu me lembro de um homem que um dia usou palavras muito engenhosas para descrever um crime que ele cometeu. Ele veio e me disse: pastor, eu me vi ontem do lado errado da lei. O que você fez? Eu dirigi bebendo e passei no sinaleiro e atropelei uma pessoa. Que maneira, não é? De colocar a culpa de lado. Me vi do lado errado da lei. Não, Senhor, eu transgredi a Tua lei. Eu coloquei as minhas mãos sobre o que não me pertence. Eu roubei, eu adulterei, eu menti, eu explodi, eu fui mesquinho, eu fui imoral, eu pequei contra Ti, Senhor. Eu fiz isso, eu não ocultei. Eu trouxe diante dele e disse: toma, Senhor, e perdoa a minha transgressão e lava o meu pecado. Dizia eu, confessarei ao Senhor. Confessarei, dizia eu. Confissão são palavras dirigidas ao Senhor, de confissão e de arrependimento. Enquanto que Deus demanda, ou melhor, não demanda um inventário completo de nossas transgressões, no entanto, Ele requer verdadeira contrição. E normalmente, quando Ele lida conosco, Ele começa a colocar o holofote naquele pecado, para que você comece com Ele. Então traga tudo diante do Senhor. Será que Ele tem feito isso com você? É tocado em tua consciência, e lidado com você nesta noite? Veja essas palavras. Que palavras no Salmo de número 51, mais uma vez eu leio. Você não precisa abrir. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a Tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das Tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra Ti somente pequei, e fiz o que é mal à Tua vista, para que sejas justificado quando falares, puro quando julgares. Eu sou um pecador. Use essa oração como modelo. Traga essas palavras de confissão diante do Senhor. Diga a Ele, confesse a Ele. Não esconda nada, não oculte nada. E conforme você faz isso, creia naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez como suficiente para o teu perdão. Que conforme você vem confessando, você vem crendo, desejando ser perdoado e se entregando por inteiro. É isso que Ele faz aqui. E o resultado são palavras tão belas, tão tremendas. Tu perdoaste a maldade do meu pecado. Que palavras? Aqui no Salmo de número 32, versículo de número 5. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e Tu perdoaste a maldade do meu pecado. Riscado no livro do registro. O sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. No Salmo de número 103, 12, ele diz: lançado longe da Tua presença os meus pecados. E versículo de número 6 aqui fala sobre segurança. Por isso tudo aquilo que é santo foi santificado, purificado. Orará a Ti em tempo de poder achar, até nos transbordar de muitas águas. Uma alegoria. Estas não lhes chegarão. Fala sobre segurança, não é? Versículo 7, sobre proteção. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia, do pecado, isto é, Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Segurança. A consciência ou o diabo não poderá ir no arquivo de processos julgado e tirar e te acusar contra algo que já foi julgado e justificado, perdoado, seguro. Oh, meu amigo, pense a respeito disso. Veja esse versículo: alegres cantos de livramento, no versículo de número 7. Paz no lugar de vazio, medo da condenação. Alegres cantos de livramento. O coração de um salvo, tão cheio de alegria, tão cheio de certeza. Alguém sentenciado à morte que recebeu perdão. Cantos de alegria no coração e livramento. E o versículo de número 8 fala sobre a condução divina na vida de um salvo após a conversão. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Mas há uma advertência. Está no versículo de número 6 e nós precisamos concluir. Por isso, todo aquele que é santo orará a Ti, há tempo de te poder achar. Há tempo de te poder achar. Em Isaías capítulo 55,
a essas palavras tão gráficas, e nós concluímos com ela nessa noite. O versículo de número 6, Isaías 55, 6. Assim eu disse, quem me dera asas como de pomba, então eu voaria e estaria em descanso. Fuga da condenação, enquanto há tempo, enquanto a tua consciência ainda está sensível à voz de Deus para a tua necessidade de arrependimento, enquanto os tentáculos do pecado não te cobriram por inteiro e te afastaram por completo de Deus, enquanto você está deste lado do céu e da eternidade, enquanto você pode ainda falar com Deus e clamar e sentir a tua necessidade, enquanto Deus pode ser achado por você. O mesmo Isaías diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Deixe o homem mau o seu caminho e se converta ao Senhor. Essa é a realidade, meu querido. Enquanto você pode fazer isso, enquanto você pode vir, enquanto o teu coração ainda está sensível, antes de ser cauterizado conforme os anos passam e a tendência é você se tornar mais duro e mais cego quanto à verdade, fale como Davi, encare a tua maldade diante de Deus, confesse desejoso de ter o perdão, creia no Salvador e no que Ele fez em teu lugar se você vier a Ele. Simplesmente faça isso em oração, mesmo aqui, mesmo nessa noite, e dirija um clamor de tua alma ao Senhor em arrependimento e fé, e diga, Senhor, salva a minha alma, e você saberá disso.